Olá, como vai você? Tudo bem? Gostaria de primeiramente desejar a você e a sua família um feliz ano novo. Desejo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Blumenau e do Colégio Adventista de Blumenau é que você tenha um ano fantástico, um ano maravilhoso na companhia do Senhor nosso Deus. Eu quero refletir no dia de hoje com você a respeito do ano novo, uma vida nova que Jesus quer dar para mim e para você. Um texto clássico que nós cristãos gostamos de mencionar, de ler na ocasião da virada, na ocasião do dia 31, na ocasião do dia 1º, é exatamente o texto que vou ler para você. No capítulo 5 de Gênesis, fala a respeito de vários homens, os descendentes de Adão. Bem, aí você pega o capítulo 5 e o verso 21, fala de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Verso 23, o texto que eu quero falar com você nessa primeira parte é: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24, andou Enoque com Deus e já não era seu, porque Deus o tomou para si. Bem, há uma frase bem conhecida entre os cristãos, principalmente entre os adventistas do sétimo dia, usando esse texto, ele diz mais ou menos assim: assim como Enoque andou 365 anos com Deus, que você possa andar os 365 próximos dias do ano novo, que você possa andar com Deus também como Enoque. Na verdade, é um desejo maravilhoso, é um desejo fantástico, são palavras lindas, são palavras maravilhosas, porque Enoque, o homem de Deus, ele andou com Deus 365 anos. E nós devemos andar os próximos 365 dias com Deus. E andar na presença dele. E depois que terminar esses 365 dias, renovar mais 365 dias, até a eternidade, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Bem, falamos um pouquinho a respeito do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, mas a minha consideração para você, no dia de hoje, está no último livro da Bíblia. Está no livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 1 até o verso 8. E na minha Bíblia eu posso ler assim: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, que é símbolo da separação, já não existe. Verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, arrumada, enfeitada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O verso 4, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já pensou viver num mundo onde não há mais lágrimas, não há tristeza? Olha o que diz o verso: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte, a morte. A morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o verso 7, o vencedor. O vencedor. No Apocalipse existem promessas apenas para os vencedores. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele me será por filho. Verso 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Estamos, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos começando um novo ano. Um novo ano. Ano novo. Vida nova. E Deus deseja renovar em nossa vida o pacto dele conosco.
um pacto de amor, um pacto de fé, um pacto de esperança. Nós devemos alinhar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos alvos, os nossos objetivos. Deus, quando Ele está nos presenteando um novo ano, Ele nos presenteia também com novas realidades, novas oportunidades, novas conquistas, novas realizações, novos sonhos. E Deus, Ele tem um sonho para mim e para você. Deus tem planos fantásticos para mim e para você nesse ano novo. Há uma frase conhecida pelos cristãos, geralmente diz, ano novo, vida nova. E essa é uma velha frase, mas que se torna nova a cada ano. É isso que Deus deseja. Deus, Ele não faz nada à toa. Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Agora a pergunta é, quais são os sonhos de Deus para você? Quais são os sonhos de Deus para mim? Quais são os sonhos de Deus para nós nesse ano novo? Primeiro deles, Deus quer habitar conosco. O verso 3, o verso que nós lemos, diz que o sonho de Deus, o desejo de Deus é habitar conosco. O texto diz, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Desde a criação, lá no jardim do Éden, Deus desejava estar com Adão e Eva. A Bíblia diz no livro de Gênesis que na viração do dia, na virada do dia, no pôr do sol, o próprio Deus vinha para ter um relacionamento, ter um encontro íntimo e pessoal com Adão e Eva. E com a entrada do pecado, o homem se afastou de Deus. Passaram-se o tempo e Deus então no livro de Êxodo no capítulo 25 e no verso 8, ele diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Deus correndo atrás do ser humano, Deus desesperado atrás do homem para se relacionar com ele. Havia um plano de amor. Esse plano foi bem estruturado, ele foi bem elaborado. E aí entra Gênesis no capítulo 3 e o verso 15, a primeira profecia bíblica, a primeira promessa da Bíblia, dizendo que viria o Messias, e esse Messias viria para morrer, para salvar a cada um de nós. Primeira lição para o ano novo, para ter uma vida nova, para realizar os planos de Deus é, Deus quer habitar com você. A sua casa, o seu lar precisa ser uma casa de oração, um local onde Deus é louvado, onde Deus é honrado, onde Deus é adorado. Você precisa de Deus na sua vida, a sua família precisa de Deus. Isso você pode fazer através das orações, através dos cânticos, dos louvores, através do culto familiar. Mas o segundo sonho, o segundo plano de Deus para a nossa vida em 2023 é o verso 4. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Resumindo este verso, Deus quer acabar com o sofrimento, a dor, a morte, as tristezas, as decepções, os enganos, as doenças, as tribulações e todo tipo de sofrimento é resultado do pecado. E Deus finalmente Ele quer acabar com o pecado para nos dar uma nova vida. Nós temos uma solução paliativa para os nossos problemas. Deus tem uma solução definitiva. Deus tem uma solução real. A solução é Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar a cada um de nós. Logo, logo, a Bíblia diz que Jesus vai voltar e Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá. Como foi o ano de 2022 para você? Você perdeu algum familiar, algum amigo, alguém que você amava tanto, alguém que você conhecia? 2022 foi um ano também triste, alguns morreram de Covid, outros morreram de câncer. Eu particularmente perdi alguns bons e queridos amigos, alguns pastores até, dormiram o sono da morte. A Bíblia está dizendo neste texto que Deus quer acabar com a morte, quer acabar com a dor, quer acabar com todo o sofrimento. E neste ano de 2023, Ele quer que você dependa mais dEle. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos lançar sobre Ele no ano novo, para termos uma vida nova, toda a nossa ansiedade, diz a palavra, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós.
O que você está esperando para entregar a sua vida e o seu coração a Jesus nesse ano novo, para começar uma nova vida? Talvez o ano de 2023 seja um ano difícil para você. Na questão econômica, na questão financeira, talvez seja um ano difícil na política do nosso país, talvez seja um ano onde alguns familiares nossos, amados e queridos, quem sabe perderão a vida. Mas saiba de uma coisa, não é plano de Deus. O plano de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E mais do que a vida aqui na terra, Ele nos deseja dar vida eterna. Terceiro e último sonho de Deus que quero mencionar com você no dia de hoje, para o ano de 2023, é o verso 7. O verso 7 fala sobre a vitória. Ao vencedor, o vencedor herdará todas estas coisas. O que Deus quer fazer por nós, Ele quer fazer de mim e de você vencedores através de Cristo, por meio de Cristo e em Cristo Jesus. Temos visto, ano após ano, pessoas se debaterem em meio aos seus problemas, em meio às suas lutas, tentando vencer na vida, tentando conquistar os seus sonhos, tentando ser felizes. Sabe, muitas vezes, nossos amigos, nossos familiares e quem sabe nós mesmos não temos conseguido ser felizes. Talvez não temos conseguido realizar os nossos sonhos. Quais são os seus sonhos? Os sonhos de alguns talvez sejam um carro novo, a casa própria, um emprego ou um emprego melhor. Talvez terminar o seu curso superior, entrar no mestrado, terminar o doutorado. Quem sabe se casar. Quem sabe restaurar o seu casamento. Quem sabe restaurar as feridas que há nos relacionamentos, especialmente na família. Qual é o seu sonho para este ano? E alguns, por não conseguirem realizar esses sonhos, os seus sonhos se frustram, se desanimam. E alguns se desesperam e perdem a esperança porque acham que estão lutando sozinhos. Mas esquecem do que diz a Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que é que nós precisamos fazer? Entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar nossa vida e o nosso coração a Jesus. A vitória vem quando nós nos rendemos aos pés de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração a Jesus. Ele disse, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. Ele também diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele também diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a minha fé, a sua fé em Cristo Jesus. Amigos, concluindo a nossa mensagem de Ano Novo, Deus deseja habitar conosco. Deus deseja andar conosco. Ele deseja acabar com todo o nosso sofrimento, com toda a dor, e Ele deseja fazer de mim e de você. Ele deseja fazer de cada um de nós mais do que vencedores através de Jesus. Depende de quem? Depende de mim. Depende de você. Depende de cada um de nós. De nós executarmos os planos de Deus na nossa vida. E o primeiro deles é nós nos ajoelharmos. É nós nos entregarmos ao Senhor. Dizendo, Senhor, a minha vida não é minha. A minha vida é do Senhor. Eu quero terminar a minha fala no dia de hoje, convidando você. Se você tem condições de se ajoelhar, se você está na sua casa, eu gostaria de convidá-lo a se ajoelhar. Se você está tranquilo, num ambiente tranquilo, eu gostaria de convidar você a se ajoelhar para dizer assim, Senhor, quero ter uma vida nova neste ano. Quero começar diferente neste ano. Eu quero começar esse ano como um vencedor, ajoelhado diante do céu, diante do Senhor, reconhecendo que eu não sou ninguém, que eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Gostaria você de ser um vencedor em Cristo, por meio de Cristo? Gostaria você, no dia de hoje, dizer, Senhor, eu quero ter um ano novo, quero ter uma vida nova, eu quero viver uma vida nova para a glória do Senhor. É o seu desejo? Então, se você pode, se ajoelhe. Se você não tem condições de se ajoelhar, feche os seus olhos. Se também não pode fechar os seus olhos, talvez está dirigindo o carro e ouvindo essa mensagem,
Então concentre-se em Deus e ore comigo neste momento. Querido e amado Deus, eu quero louvar o nome do Senhor e te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que estão neste momento orando comigo. Eu quero te agradecer porque o ano findou, mas eu quero te agradecer pelo ano novo que nós já estamos vivendo neste momento. Eu quero te pedir que esse novo ano representa um novo livro de 365 páginas, que nós possamos construir uma linda história de amor ao lado do Senhor, uma história de amizade, de companheirismo, porque o Senhor deseja estar perto de nós, mas uma história de fé, uma história de vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu oro pelo meu amigo, pela minha amiga que está do outro lado, orando comigo através do celular, através do computador, do seu notebook ou através da sua Smart TV. Eu peço que abençoe essa pessoa, dando a vitória, a fim de que no final deste ano possamos relembrar das grandes vitórias que nós tivemos e vamos ter no ano de 2023. Eu peço também que o Senhor nos dê a bênção do Senhor, a saúde, a paz, a alegria na família, a prosperidade. Abençoe o nosso país, a nossa nação, que 2023 seja um ano de bênçãos também, não apenas para a família, para a igreja, mas para a nação. Nos abençoe e nos dê um feliz ano novo na companhia de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Bem, começamos o ano ajoelhados, começamos o ano ajoelhados aos pés do Senhor, orando ao Senhor. E o desejo para você da Igreja Adventista e do CAB, Colégio Adventista de Blumenau, é que você tenha um lindo ano na companhia de Jesus. Feliz ano novo para você. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família.